Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o BCA11, o FOF do Bradesco. Esse aqui é o relatório do fundo de outubro de 2023, e eu vou falar os principais destaques, né, e depois a questão da estratégia, né, que o gestor do fundo segue. Então, os destaques aqui que foram citados pelo gestor: o IFIX acumula ganho de 12% em 2023, e as taxas de juros reais, né, que é o juro da economia, elas tiveram um forte alta em setembro, e a NTNB, com vencimento 2035, também fechou em 5,7%. Ou seja, quando a NTNB, né, a taxa da NTNB, ela aumenta, quando você tem uma alta nos juros, né, nos juros futuros, os ativos eles são impactados, que é o que ele fala aqui, ó, impacta negativamente a precificação dos FIIs. Então, não só FIIs, ações, todos os ativos, né, de uma forma geral, eles vão para baixo quando você tem uma abertura da curva de juros, né? E foi o que aconteceu. Então aqui o fundo, ele é um fundo de 2015, ele tem por volta de 19 mil cotistas e tem um patrimônio líquido de 410 milhões. Então é um fundo, assim, que pela quantidade de tempo que ele tem mais de 8 anos, né, de fundação, ele é um fundo que não cresceu muito, né, ele ficou aí na faixa dos 400 milhões. A taxa de administração dele é bem ok, né, 0,5% ao ano. Então, é menor do que a grande parte aí dos FOFs, né, dos fundos de fundos. E o valor da cota patrimonial ele tem um desconto frente ao valor da cota de mercado. O mercado está hoje em torno de 103 e o patrimonial está em 110. Por que o pessoal pediu bastante, né, o BCIA? Você pega aqui no relatório dele, ele tem distribuído rendimentos maiores aqui em 2023 com relação a 2022, e ele está, né, com um desconto bom, tá R$ 99 agora, ele deu uma queda aqui para 110 de patrimonial. Então tem uns 10, 11% aí de ganho aí para ser acumulado, né? Então o pessoal, pelos rendimentos, aquela coisa toda, acabou pedindo, né, o vídeo do BCIA, e a gente vai ver a estratégia então do fundo. O que a gestão está fazendo aqui, ó? Novamente estável a proporção entre FIIs e de tijolo e fundo de fundos. Então eles estão aí com uma proporção entre FIIs de tijolo, fundo de fundos e FIIs de recebíveis, na ordem de 69 a 31. Né? Então eles estão apostando mais em tijolo. Racional para manutenção da locação, e aí aqui é o racional da gestão. E aqui você começa a aprender, né, como um gestor profissional ele se comporta e como é que ele enxerga o mercado. Você pode ou não concordar com ele, né, mas é interessante você entender a estratégia do gestor. O racional para manutenção da locação considera a valorização recente do FII de tijolo, então eles tiveram uma valorização recente, a volta do pipeline de ofertas. Então, assim que o valor patrimonial, o valor de mercado supera o valor patrimonial, os fundos começam a fazer novas emissões para fazer captações. Os descontos do FII de CRI e também a expectativa de aumento dos rendimentos dos FIIs de CRI em inflação. Então, com queda de taxa de juros, a inflação deve subir. E essa é toda a questão do racional da gestão por conta dessa alocação. FII de CRI com desconto, FII de tijolo, né, principalmente por causa da volta do pipeline, redução da taxa de juros, que eles devem surfar uma alta aí, né? Então, o que eles fizeram também? Ó? Elevaram a participação em shopping centers. Então, a quantidade de shopping centers dele, eles aumentaram a participação em carteira, porque eles acham que o fundo de fundo ainda vai se apropriar de muito resultado. Então, o fundo de fundo, se você for acompanhar, todos eles, né, eles vão falando, ó, o nosso resultado está melhor com relação ao ano passado, ano retrasado, em relação a 2019, antes da pandemia, né, o resultado dos fundos também estão melhores. E o BCI, assim como outros fundos, eles têm um duplo desconto, né? E essa aqui talvez seja uma das grandes sacadas dos FOFs, né? O pessoal pergunta muito sobre FOF, se vale carregar por longo prazo ou não. E aqui, o que acontece? O FOF, ele tem um desconto da cota dele e tem um desconto dos fundos que estão dentro dele, né? Por isso que ele chama de duplo desconto, da cota dele, do fundo FOF, e dos ativos que estão lá dentro dele. Então, o duplo desconto dele hoje chega em 13%. Então, é um potencial de ganho aí na faixa de 13% com o preço atual. Caindo taxa de juros, você deve ter valorização no valor patrimonial dos ativos que estão lá dentro também, do valor patrimonial da cota do FOF. Né? Então, você tem mais um ganho aí a apropriar. O cenário, né? O cenário que eles traçaram. Taxa de juros reais apresentaram forte alta em setembro, que a gente já viu, os preços dos ativos foram para baixo.
E por conta principalmente, alta dos juros futuros dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos sobe os juros, todo mundo tem que subir, você tem que manter um juros, né, mais alto que os Estados Unidos, porque senão os dólares somem, né, você gera inflação, você tem saída de dólares. A expectativa é que os juros americanos permaneçam elevados por um longo tempo. Isso vai pressionar os juros do mundo inteiro, né? O mundo é todo interligado. Então, com os Estados Unidos com juros altos, provavelmente o Brasil não vai conseguir chegar mais naquela meta de inflação que ele queria, né? Então, vai ter que ser um pouquinho acima, pelo menos até os Estados Unidos começarem a reduzir a taxa de juros dele. Então, no Brasil, a preocupação com a situação fiscal também. Então, outro problema aqui do Brasil é a questão fiscal. O pessoal falou da meta zero aí de déficit, né? E não vai conseguir cumprir. Então, todas essas questões políticas aí também estão influenciando o mercado financeiro. Aí eles estão mantendo o cenário base de corte de 50 pontos das próximas reuniões. O que é os 50 pontos? É um meio ponto percentual. Então, se a taxa de juros hoje está 12,75, vai cair meio ponto para 12,25 e depois para 11,75. Então, eles acreditam que vai continuar essa queda de meio ponto, né? Pelo menos mais 2 reuniões. Aqui é a rentabilidade do fundo. Você pega a cota patrimonial, que é o patrimônio realmente que vale o fundo, mais os rendimentos distribuídos, ele deu 127% desde 2015, desde o início. Se você for comparar com o IFIX, né, o IFIX ficou aqui no 128, ou seja, ele teve uma rentabilidade igual ao do IFIX, né, não ficou muito atrás, tá parelho ali com o IFIX, por conta da taxa de administração, que não é muito alta. Então a gente viu um outro fundo, né, o da Quineia, que tem a taxa de 1%, ele já ficou um pouco para trás, porque é difícil, né, você bater o mercado tem uma certa eficiência, e as taxas mais altas elas dificultam bastante a vida da gestão. E o CDI líquido aqui, ó, ficou em 82% no período, ou seja, né, tanto o FOF aqui quanto o IFIX eles bateram o CDI. Né, e o CDI é um bom investimento no Brasil. Né, você ter 5, 6% de juro real, tá ok, tá legal, né, tá acima de diversos países aí do mundo. Ainda assim, né, os fundos aí bateram, né, tanto esse aqui quanto o IFIX bateram o CDI no período. O desempenho do fundo, falar um pouquinho do desempenho, no mês as principais contribuições setoriais para o Alfa, né, o Alfa é o que eu ganho de capital, vieram de lajes corporativas e CRIs. Então, o que deu dinheiro? Laje corporativa e CRI. Então, CRI deu uma valorizada, estava muito para trás, tem um carrego interessante, com os dividendos tão altos, e a questão também das lajes corporativas. Aí eles fizeram uma boa seleção de CRIs, e eles não mantiveram exposição no setor high yield. Por quê? Né, que o pessoal fica de fora do high yield, principalmente nesse momento de crise. No momento de crise, o high yield é o que mais sofre. Então, quem tem um crédito muito bom sofre menos, quem tem um crédito ruim, ele sofre mais. Então, a maioria das empresas pequenas, elas quebram, quem toma empréstimo a um valor muito alto não consegue pagar. Então, um momento de crise não é o momento adequado para você investir em high yield. Quando está tudo bem, a taxa de juros está baixa, aquela coisa toda, todo mundo procura os high yields para ganhar um pouco mais, porque os high grades eles estão distribuindo pouco. Então, eles acabam migrando. Então, você pega vários gestores aí de FII de papel, você vai ver que eles fizeram essa migração também. Né? Quem tinha high yield foi para high grade, né? Então, Veritas, vários outros fundos, eles fizeram a mesma coisa. E aqui os feed shopping, né? Então, o que eles acham dos feed shoppings? Eles entraram aqui na participação, eles aumentaram a HGBS e VISC, eles entraram nos direitos de preferência, aumentaram a posição dos fundos, e eles falam por quê aqui, ó. Optamos por aumentar a participação no setor de shoppings para aproveitar o bom momento do setor, que tem apresentado ótimos indicadores operacionais. Todo ano os indicadores estão melhorando ali, tanto o NOI quanto a quantidade de vendas por metro quadrado, crescimento das vendas e resultado operacional, que é o NOI, resultando em sucessivos aumentos dos rendimentos pagos. Né? Então, os feed shoppings estão distribuindo um rendimento cada vez maior, porque estão um resultado também cada vez melhor. Então, eles acreditam que isso aí vai continuar, né, e eles aumentaram a posição em feed shopping. Tá? A gente teve, se você for pegar o início da pandemia, em 2020, feed shopping caiu 50% do valor. Então, quem comprou, né, lá em 2020 o shopping já dobrou o patrimônio nos feed shopping que você adquiriu, né, porque estava sem renda, aquela coisa toda, fechou. Então, você conseguiu dobrar o patrimônio de 2020 para cá em shopping, né, só na questão da cotação, fora o carrego do fundo. Então, aqui, o total de receitas do ano, 38 milhões, eu gosto de olhar sempre a receita de 12 meses, e o ganho de capital aqui,
menos 58. Eles não conseguiram fazer ganho de capital, né? Então foi um ano bem ruim, muitas quedas, taxa de juros elevada, aquela coisa toda. Eles tinham comprado ativos há mais tempo, não conseguiram fazer ganho de capital. Então estão distribuindo praticamente aí só os rendimentos de FII, de renda fixa. Total despesa do fundo com uma taxa baixa aí a 2 milhões, então ele tem quase 40 de receita, mas só 2 de despesa, né? 0,5% ali do patrimônio. Então, com a taxa baixa, a despesa não é tão grande. E aí, composição do resultado por cota. Você vê que a maioria do resultado que o fundo está distribuindo aqui, ó, é tudo esse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho é um rendimento dos FIIs. Então, o rendimento do FII está dando quase toda a rentabilidade aqui. O ganho de capital, bem pouquinha coisa, né, que eles conseguiram fazer aí ao longo do tempo. E aí a gente vê a distribuição dos rendimentos aqui. Ó. Então, a distribuição dos rendimentos por cota, desde 2022 até setembro de 2023, tem um ano e meio aí mais ou menos, né, ele subiu 0,71, 74, 76, 78, 80, né, ele teve uma subida boa, aí, uma subida forte aí dos rendimentos distribuídos. Então, a questão fez o dever de casa dela certinho, né, conseguiu mexer um pouco as cotas ali e conseguiu uma rentabilidade mais alta. E a exposição setorial deles é o que eles falaram ali, ó, laje corporativa, você vê nesse ciclo aqui, né, estão as maiores posições deles. Então, nesse ciclo aqui tem aqui a laje corporativa, né, os galpões logísticos, o shopping center, né, e os de CRI. Então, são os principais setores. Eu fiz um vídeo falando sobre os principais setores, como montar sua carteira recomendada, né? O vídeo foi pro ar ontem, depois você dá uma olhadinha, como montar a carteira de fundos imobiliários. E aí os principais setores, né, que são realmente o que o BC também está investindo aqui, ó. Laje corporativa, galpão logístico, shopping center, CRI, né? O restante tem um percentual menor aqui. As maiores posições em FI é a mesma coisa. Ó, primeiro, PVBI, laje corporativo. Segundo, XPML, que é de malls. Canip de papel, né? CRI. E o HGLG, que é de logística. Então, os fundos aí seguindo também essa mesma alocação aqui, as principais posições deles. E aí fala aqui do duplo desconto. Então, aqui tem o desconto do BCIA e o desconto da carteira. Então, o desconto do BCIA é esse aqui mais embaixo aqui, ó. 15, 14, 15, hoje em dia está em 6, né? Foi para 11, né? Deu uma queda recente aí, foi para 11 esse desconto. Mas a gente pegou de novembro de 22 aqui até maio de 23, né? O duplo desconto, 15 mais 11, 26, 15 mais 12, 27, 14 mais 17, 31. Então a gente chegou em 31, 33% de desconto total aqui, ó. Então em março de 23, né, comprando aqui, você tinha 33% de desconto. Somando as duas coisas, né? A parte da carteira e a parte do desconto do próprio FOF. Hoje em dia está bem menor, né? Então ele recuperou bem a questão do preço, diminuiu esse desconto. E aí as perspectivas do fundo, por último a gestão falou, as razões para manutenção do otimismo com o fundo de tijolo são as que temos comentado. Por que eles têm otimismo com o FII de tijolo? Aumenta a demanda de FII com a queda da Selic, tá? Queda da Selic, Selic caindo, você tem uma maior demanda por FII de tijolo. Expectativa de elevação do valor patrimonial dos FIIs com o uso de taxas de desconto menores. Então, quando você tem a Selic mais baixa, a taxa de desconto, o custo de oportunidade que você tem é menor. Hoje, para você ganhar de 12, 13, né, que está a taxa Selic aí, é mais difícil. A taxa Selic no 8, 7, 9, né, é bem mais fácil. Então, você abaixa o custo de capital, aí você aumenta, né, o valor patrimonial e o valor dos ativos de uma forma geral. A melhora operacional esperada dos shoppings, escritórios e galpões devido à taxa de juros mais baixa. Então, eles vão melhorar, as atividades vão melhorar, a economia melhora, a taxa de desconto melhora, o preço dos ativos todos sobe. Tem um lado bom e tem um lado ruim dessa história toda. Né? Quando você tem o preço dos ativos subindo, né, você olha lá o patrimônio e fala, fiquei rico, né? Tem um monte de dinheiro aqui, meu patrimônio aumentou bastante e tal. Quando você vai comprar cota, você viu que todas elas têm um preço maior, você está pagando mais caro pelo mesmo ativo. Então, esses momentos de crise que a gente está passando, que a cota não valoriza, que fica andando de lado durante muito tempo, desanima muitas pessoas. Mas são os melhores momentos que tem para você comprar muitas cotas a um preço mais baixo. Você vai investir o seu dinheiro, vai comprar mais cotas, e cada cota é o que te paga um rendimento a mais. Então, quanto mais cotas você comprar, melhor. E o melhor momento é quando está mais barato, que é esses momentos de crise. Então, não torça demais, porque as cotas subam rápido para o seu patrimônio aumentar. Porque você vai ter que comprar as cotas, continuar comprando, e elas vão estar no preço mais elevado. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal,
compartilha, né, com aquele amigo aí que você acha que pode gostar de fundos imobiliários ou que está aprendendo fundos imobiliários. Aqui embaixo, né, no vídeo, a gente tem os links para carteira recomendada, tem um link também, né, para carteira de FIP, de FIINFRA, de fundos imobiliários. Tem o Seja Membro, né, Seja Membro do canal, que a gente vai fazer. Estamos fazendo já, né, uma comunidade, e a gente já tem uma comunidade no Discord para discutir os assuntos, né, tem uma parte bem educacional também, fora a parte de carteira recomendada, né, então depois qualquer coisa, manda uma mensagem aí que a gente discute sobre o assunto, né, e seja bem-vindo, né, à nossa comunidade que foi lançada aí agora recentemente. É isso que a gente tinha para hoje, e até o nosso próximo vídeo.